Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês desse livro aqui, A Odisseia, de Homero. E bom, como de costume, só para comentar um pouco sobre a edição física, é essa edição bonitona aqui de capa dura que eu acho que a maioria das pessoas conhece, que é da Nova Fronteira. Ela vem junto com a Ilíada também e bom, você acha que ninguém vai ter nenhum problema com ela, as folhas são amareladas, é tudo muito tranquilo. E em quesito da tradução, é a do Carlos Alberto Nunes. E olha, eu tinha visto algumas críticas a ela, várias delas falando que era ilegível, falando que o texto era muito entroncado e coisas do tipo, mas sinceramente eu gostei bastante da tradução dele. Eu fui inclusive durante a leitura comparando com aquela do Frederico Lourenço, que é aquele que traduz para Penguin, e particularmente eu preferi a do Carlos Alberto, eu gostei bastante dessa tradução. Quanto a se tem algum erro próprio de tradução ou da estrutura do texto, eu realmente não sei dizer. Eu não tenho como comparar com o texto original em grego, eu não sei nada de grego. Mas quanto a simplesmente a experiência de ler, eu gostei bastante. Inclusive, eu li o livro todo em voz alta e foi uma experiência incrível, eu não tenho nada a reclamar. Bom, primeiramente eu vou abordar mais o geral da obra, meio que sem spoiler, apesar de eu achar que spoiler da Odisseia é meio besteira. Mas tem gente que não gosta, então eu deixo avisado. E depois eu faço uma abordagem um pouco mais de pontos mais específicos, simbologia e etc. Vai estar tudo bem dividido aí no YouTube, acho que não vai ter nenhum problema quanto a isso. E também lembrando que eu não vou discutir a obra exaustivamente aqui, nem contar a história dela, porque seria impossível fazer isso ponto por ponto, o vídeo ia ficar gigantesco, então... Não... E também não é o objetivo, né? Não faz sentido. Eu espero que as pessoas leiam a obra, e não que... procurem um vídeo para saber da história inteira, né? E só uma última coisa antes de começar a comentar sobre o livro mesmo, é que se você quiser se aprofundar na leitura da Odisseia, eu vou passar a bibliografia, as referências que eu utilizei para isso, que inclusive eu utilizei para fazer esse vídeo aqui, né? Que são a História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo, mais especificamente o volume 1, que ele comenta um pouco sobre Homero, a Paideia do Jäger, né? Eu não sei nem se é assim que pronuncia o nome dele, mas que ele comenta um pouco do quesito da educação e como a Odisseia e toda a literatura homérica estava relacionada com isso. Tem também o Dicionário de Mitologia Grega e Romana, do Pierre Grimald. Tem as aulas do Nasser também e as aulas do Clístenes. Eu vou deixar tudo bem linkado aí embaixo, e para se você quiser se aprofundar nesse estudo da Odisseia aqui, vale muito a pena. Bom, mas vamos falar sobre o geral da obra, né? Primeiro, só minha opinião, eu amei, eu não tenho absolutamente nada a reclamar, eu não tenho uma parte do livro que eu não tenha gostado, é realmente incrível, assim, o Odisseu é um personagem muito admirável, e toda a jornada dele conseguiu superar, de longe eu diria, uma das jornadas que eu mais gostava da Grécia Antiga, que era do Édipo, e, nossa, esse livro é incrível. Não é à toa que ele tá no patamar de clássico dos clássicos, né? Tudo aqui na história é incrivelmente vivo, belo e harmônico, sabe? É realmente incrível. Você termina o livro, ele te dá uma sensação de completo, ele te dá uma sensação de completude. Eu não sei como explicar direito isso, mas talvez tenha uma comparação boa, que no Oscar Wilde, no prefácio do Retrato de Dorian Gray, aquele prefácio famoso que ele comenta sobre arte, ele diz que, do ponto de vista da forma, a música é a arte que é tipo para todas as outras artes, que a música é como se fosse a arte guia do ponto de vista da forma. E olha, eu não tenho como expressar melhor o que eu quero dizer sobre esse livro sem compará-lo com uma música. O enredo discorre quase que num sentido melódico mesmo, sabe? No qual todos os elementos estão em harmonia com isso. É como se fossem várias camadas, vários instrumentos tocando essa mesma melodia, é realmente incrível. E, por exemplo, tem a história do Telêmaco, que é a própria Telemaquia, que está inclusa aqui, né, que é o filho de Odisseu, e aí você consegue ver o desenvolvimento dele enquanto em harmonia com a própria história do pai, então ela está meio que dentro da própria melodia do Odisseu, digamos assim, e ao mesmo tempo você tem toda a Odisseia, né, toda a luta pelo retorno ali que Odisseu vai ter, e todo o desenvolvimento dele sob as asas da Palas Athena, né, que é incrível, porque ela faz o papel fundamental aqui na história de praticamente mediar o enredo humano com o enredo divino, sabe? Nossa, é muito bom. E tudo isso enquanto abrangido por uma estrutura geral que eu, inclusive, vou comentar um pouco depois aqui, que para quem já teve algum contato com as noções teóricas mesmo do Jordan Peterson, sabe que é aquela estrutura que ele vive sempre comentando, que é um estado de ordem inicial, um estado de caos, depois uma queda para o caos e depois uma ascendência para um estado de ordem maior. É mais ou menos essa estrutura também que está presente aqui, que está abrangindo toda essa história. Então, dá para perceber como existem vários elementos
e todos eles ocorrendo ao mesmo tempo e todos eles harmônicos entre si. E é isso que deixa essa história tão brilhante, e eu acho que é justamente isso que dá essa noção de completude que eu tinha falado. E aí, além disso, sem abstrair muito todos esses pontos, né, mas sobre o conteúdo, o enredo, conforme você vai lendo a história mesmo, é um negócio de te deixar preso, assim, sabe? Pra citar o Jäger na Paideia, ele diz algo do tipo, né? Os personagens, eles são tão vivos que é quase como se pudéssemos vê-los e tocá-los. E é realmente assim. As percepções dos personagens e os sentimentos deles são apresentados com tamanha sutileza que é quase impossível você não ficar vidrado na história. Só pra, inclusive, dar um exemplo da poeticidade com que isso é apresentado aqui, tem um trecho que, se você conhece a história, né? O Odisseu, obviamente, ele ficou 10 anos longe de casa, ele está em Troia, e depois, quando ele estava voltando, ele não conseguiu, e um dos principais pontos é que ele ficou preso numa ilha com uma ilha paradisíaca. Ele ficou vários anos lá com uma deusa que era apaixonada por ele, que chama Calypso, e ele realmente ficou preso. E daí você imagina, né, o Odisseu preso numa ilha paradisíaca, com tudo pronto para ele, com uma deusa que ama ele, mas mesmo assim ele chorava todos os dias querendo voltar para casa. E aí você já consegue ver como é que era o personagem. E ele chorava ali na praia da ilha. E olha como é bonito a maneira como é descrito isso aqui, né? Esse episódio em que ele tá chorando. Corria-lhe a doce vida num pranto contínuo, que os olhos jamais se enxugavam, a suspirar pela volta. Olha isso, só esse trechinho aqui, cara, é muito lindo. Eu amei muito essa história. Eu tô praticamente... tô praticamente que nem um fã de banda aqui, né? O tempo inteiro falando sobre o quão incrível é. Mas realmente é. Você se perde completamente na leitura. É realmente como o Karpov descreve na história da literatura ocidental, o enredo, que ele diz algo do tipo, né? O enredo da história é a própria vida humana. Ela não parece que foi inventado. Tudo acontece como deveria. E ele diz algo interessante, que ele diz que o poeta ele acaba desaparecendo atrás do texto dessa forma. E olha, eu sei que eu tenho citado muitos autores aqui, mas para citar mais uma vez, isso de o poeta desaparecer atrás da história é quase como o sentido geral da arte que o Oscar Wilde descreve naquele prefácio que eu já mencionei aqui, porque, se eu não me engano, lá ele dizia que o próprio sentido da arte, a finalidade da arte é revelar a si mesmo enquanto oculta o artista. E nesse sentido, a Odisseia é uma obra de arte por excelência, e é exatamente por isso é exatamente por todos esses motivos que o Otto Maria Karpov descreve Homero como sendo sinônimo de poeta na história da literatura ocidental. É realmente fantástico. E bom, acho que eu já deixei bem claro o valor do livro e o quanto eu gostei dele, né? E eu espero de coração que tudo isso que eu tenha falado tenha incentivado você que nunca leu a ler, porque é um livro extraordinário. É realmente para ler a vida inteira diversas vezes. Tamanha profundidade com que o Homero chega aqui. E, nossa, é realmente fantástico. E eu sei que eu tinha falado que eu não ia contar a história, mas só para dar um panorama geral, se você não conhece absolutamente nada e quer continuar entendendo o vídeo e etc., a história, de maneira bem resumida e breve, é o seguinte: o Odisseu, que é o nosso personagem principal aqui, ele foi lutar na Guerra de Troia, que é todo o episódio descrito na Ilíada. Nossa, tá embaixo de todos os outros livros ali, eu não vou pegar. Mas é todo o episódio que é descrito na Ilíada, que são 10 anos de guerra dos gregos contra os troianos e tudo mais. E o Odisseu, ele é um dos reis gregos, ele é o rei de Ítaca, e aí ele é chamado, convocado a ir lá para essa guerra. Só que eles ficam uns 10 anos, como todo mundo sabe, os gregos vencem em Troia, e só que daí na hora de voltar, o Odisseu ele acaba se enrolando e ele acaba ficando mais 10 anos passando por diversas jornadas, passando por diversas aventuras e desafios que ele tem do tipo. E é justamente isso que é narrado aqui, esses 10 anos que o Odisseu está retornando de Troia. E daí, além disso, que é a própria Odisseia, né, essa jornada do Odisseu, também tem como ficou a casa dele ali depois que eles saem, né? Porque a mulher dele, que era Penélope, ela também fica os 20 anos esperando fielmente pelo marido, só que fica uma confusão gigantesca, porque tende a haver pretendentes, chegam pretendentes para ali porque ela tem de se casar de novo, porque todos pensavam que o Odisseu estava morto, e esses pretendentes são ridículos, assim, são personagens realmente baixíssimos, e eles ficam causando uma confusão gigantesca ali na casa. Tudo quando ele sai fica fora de ordem, e o filho dele, que tinha, sei lá, em torno de 20 anos, ele não tem força o suficiente para colocar as coisas em ordem, então ele fica basicamente sofrendo um bullying ali dos pretendentes e coisas do tipo.
Mas no geral é essa a história. O Odisseu, ele está retornando, todo o episódio de retorno dele e a relação desse retorno dele com como ficou a casa dele quando ele foi embora. Então a mulher dele, o filho e esses pretendentes causando toda a confusão. E bom, antes de comentar sobre a simbologia da história, eu queria falar sobre alguns pontos específicos que eu gostei bastante. E sem dúvida o principal deles é o tanto de mito que tem aqui presente. Nossa, eu gosto muito disso, o tanto de referência que eles dão a esses mitos. E é muito interessante saber dessas coisas. Por exemplo, tem um deles que eu rachei de rir, que eu tava lendo em conjunto com meu amigo, então a gente ficou brincando com esse tipo de mito, com esse mito e falando sobre ele, que é o mito do Hefesto, que é o mito em que Hefesto, ele pega Afrodite, que era a mulher dele, traindo ele com Ares, né? Então ele se vê sendo traído. Tem inclusive pintura sobre isso. Conforme eu for falando dos mitos, eu vou deixar pinturas que eu conheço sobre aqui na tela. Mas é muito interessante, porque nesse episódio dá até dó dele. Porque ele pega ela traindo e tem a fala dele, né? E é uma fala meio que assim, que eu não tenho culpa de ser feio e coxo, por que você fez isso comigo? Eu não queria nem ter nascido, mas eu nasci assim. E daí depois de fazer um discursinho assim, meio que com pena de si mesmo, ele chama a Afrodite de vagabunda de um jeito muito sofisticado. E é muito legal esse mito. E aí também tem todo o episódio com a Círice, né? Eu vou deixar também pintura aí na tela. Toda a relação dela com o Odisseu ali, com os companheiros de viagem de Odisseu, companheiros de guerra, na verdade. E também tem a própria Calypso, toda a relação dele com a Calypso. Tem o episódio das sereias, que é interessantíssimo também, né, em que ele se amarra no mastro, tem também pintura famosa sobre isso. Tem inclusive a música do Iron Maiden, que se não me engano chama Ghost of Navigator, que tem um trecho lá que faz referência a esse episódio do Odisseu. Então também é fantástico esse mito. Tem todo o episódio com o Ciclope, né, que ele vai lá com aquele pensamento de 200 de QI dele e fala que o nome dele é Ninguém para enganar o Ciclope, e o Ciclope fala, não, ninguém me feriu, e etc. Esse também é muito legal. Inclusive, né, esse episódio do Ciclope é um dos pontos centrais da história, porque é onde começa toda a desgraça do Odisseu praticamente, porque ele fere o Ciclope, mostra todo o orgulho dele ali, fala o nome dele, e aí Poseidon, etc., começa a perseguir ele por causa disso, porque o Ciclope era filho de Poseidon, né? Então dá toda a desgraça pra ele. Também tem o episódio em que ele desce ao Hades, né, ao inferno, e esse é interessantíssimo, porque aí você vai ver mito, nossa, que não acaba mais, né? Tem o mito de Tântalo, que é aquele que traiu os deuses, tem várias hipóteses a como ele foi parar ali no Hades, né? Uma delas, se eu não me engano, é que ele cozinhou os filhos deles e deu aos deuses pra comer, olha que absurdo. Mas a punição dele é muito famosa, né? Porque o Tântalo, ele estava fadado a ficar ali no Hades, sempre com água na altura do queixo e algumas frutas aqui em cima dele, para que ficassem bem próximas dele. E ele estava sempre com sede e com fome. Só que quando ele ia beber a água, quando ele baixava o queixo e tentava baixar para beber a água desce junto com ele, então ele nunca consegue beber. E sempre que ele ia tentar esticar o braço para poder pegar as frutas que estavam ali em cima, as frutas subiam mais, ele não conseguia alcançar. Então olha essa punição que deram a esse cara, né? Também tem a punição clássica ali do Sísifo, né? Que depois o Camus pegou e escreveu um livro sobre isso, né? O mito de Sísifo e etc. Que é aquele em que ele tem que ficar subindo e carregando aquela rocha para cima, carregando uma pedra grande lá acima em um rochedo, e sempre que ele chega no final, a pedra ela rola de volta e ele tem que fazer isso de novo e ficar fazendo isso infinitamente. Tem também todos os companheiros de Odisseu que morreram, que estão ali no Hades, né? Então você vê... inclusive uma coisa interessante, o Heitor não é mencionado de estar ali no Hades, né? Eu não sei se vocês perceberam isso, o Nasser comenta isso na aula e quando eu fui ver eu falei, nossa, realmente, eles não mencionam o Heitor no Hades. Mas uma coisa que... Bom, talvez seja porque Heitor também era troiano, né? E quem estava vendo ali... E quem o Odisseu estava vendo eram os companheiros deles ali, os companheiros gregos dele. Mas, de qualquer forma, algo que eu achei muito interessante foi que ele viu o Aquiles, e se eu não me engano, o Aquiles comentava algo que dava a entender que ele se arrependeu de escolher aquele caminho de glória, etc., e não ter formado uma família e ter tido descendentes, né? Porque, se você leu a Ilíada, tem essa escolha que Aquiles tem que fazer, né? Ele sabia que se ele fosse para Troia e seguisse esse caminho em que ele ia se tornar um guerreiro glorioso e etc., que ia ser lembrado, ou ele poderia escolher um caminho de família, ter descendente, etc. E me pareceu que ele se arrependeu. Também tem todo o Agamenon, também todo o episódio do Agamenon,
em que ele conta sobre a morte dele, como que aconteceu, o quão frustrado ele estava com isso, porque, pô, ele, se eu não me engano, né, ele tem uma conversa com o Odisseu do tipo, porra, Odisseu, sua mulher tá te esperando lá 20 anos, fiel pra caramba, a minha eu voltei, ela me matou no dia seguinte, tipo isso, né, então, complicado também pro Agamenon, coitado. Né, porque tem todo o mito de Orestes, né, que, inclusive eu tenho um vídeo aqui sobre a Oresteia de Ésquilo, que conta esse episódio de que Agamenon volta, ele é morto pela mulher dele, a Clitemnestra, e aí tem a vingança do filho e tudo mais, né? É uma história também incrível que eu recomendo que vocês leiam e vejam o vídeo se possível. Vou deixar no cardzinho aí em cima. Também tem o Tiresias, né? Obviamente o Tiresias, que é o motivo pelo qual o Odisseu desceu ao Hades para conversar com ele, também episódio incrível. E olha, dá pra ficar comentando sobre todos os mitos que são apresentados aqui nessa história durante horas e horas. São todos fantásticos, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho um interesse gigantesco de saber essas coisas e eu fico realmente vidrado quando vão contando isso na história. E então, nossa, leiam, sério, vale muito a pena. Se fosse só pra saber dos mitos, não tivesse mais nada, já valeria a pena. E bom, sobre simbologia e afins agora, né? Só antes, eu queria falar uma frase do Nasser que ele diz em uma das aulas dele, que eu achei muito interessante comentar um pouco aqui, na qual ele fala o seguinte, né? A mitologia é um conjunto de chaves de enigmas feitos para descobrir quem nós somos. É um processo que nos interpreta e não nós que o interpretamos. Então, tenha isso em mente quando eu estiver falando da simbologia aqui. Porque todo esse processo de falar sobre a estrutura e etc. é um processo já abstrativo, sabe? Você já está tirando essa característica fundamental do mito, que inclusive eu comentei no meu vídeo do Deus no Banco do Céu, se alguém quiser ver. Tem um capítulo nesse livro do C.S. Lewis que se chama O Mito que se Tornou Realidade, em que ele discute um pouco a natureza do mito. E ele tem um certo tipo de característica que é passar a própria realidade pra gente. E quando você já faz um processo abstrativo em cima dele, ele já perde essa vivacidade dele, não sei se é uma palavra certa para usar, mas essa característica fundamental. Então, é interessantíssimo tirar essa simbologia, compreender essa estrutura da história, fazer todo esse processo, mas não fique viciado em já ler as histórias em busca disso, porque senão você vai estar sempre fazendo o processo abstrativo e você não vai aproveitar essa característica essencial do mito, que é praticamente passar a realidade para você. Né? O próprio C.S. Lewis tinha uma frase lá que é interessantíssima, né? Que o mito ele é pai de diversas verdades no campo abstrativo. Então, fique com isso e tenha isso em mente. Bom, mas no geral, a interpretação e abordagem que eu vou fazer aqui, ela tem como base principalmente a aula do José Monir Nasser, que eu já falei, está linkada aí na descrição, mas também tem todas as referências, as aulas do Clístenes, que eu também vou deixar aí, e todas as outras que eu tinha comentado, os livros da Paideia, etc. E até onde eu pude compreender, há dois níveis abstrativos principais no qual você pode abordar essa estrutura da história, que eu vou comentar aqui. Um é muito interessante, que o Nasser fala sobre o princípio da filosofia, com o nascimento da filosofia, a relação dela aqui com a história, e o outro fala sobre a própria estrutura geral dela. E bom, fala primeiro sobre o nível estrutural da coisa, né? Eu não sei se é a melhor forma de escrever, mas eu não consegui achar uma palavra melhor. Mas é o seguinte, tem símbolos que são recorrentes em toda a humanidade e aparecem em diversas literaturas o tempo inteiro, né? E um dos mais famosos deles é esse em que o pai e o rei representa a ordem, o espírito, o céu, enquanto que a mãe, a rainha, representa a terra e a matéria, né? Isso fica a natureza. Isso fica muito claro quando a gente diz as seguintes palavras, né? A mãe natureza e o Deus pai, né? Pai Deus, céu espírito, mãe natureza, terra e matéria, né? E o que é a história da Odisseia? Não é justamente o Odisseu, que é um pai e um rei, ele deixa o seu reinado sem líder, vai para longe e enquanto ele está longe e fazendo esforço por retornar, isso aqui vira um caos completo, vira uma completa desordem em diversos níveis, né? Você pode perceber uma desordem em nível comum da coisa, em que os pretendentes estavam fazendo uma zona completa, não tinha concordância entre os cidadãos dessa relação com os pretendentes ali. Você tinha uma desordem sexual, porque as servas da casa do Odisseu dormiam diversas vezes com os pretendentes, mesmo eles sendo pretendentes da Penélope. Você tinha uma desordem econômica, os pretendentes estavam consumindo todos os recursos da casa sem repor eles, e você tinha uma desordem hierárquica. Não tinha autoridade alguma e ninguém respeitava a autoridade do filho Telêmaco porque ele era muito novo.
Então você tinha essa desordem completa em diversos níveis. E sozinha, a pobre da Penélope, a mulher do Odisseu, ela não tinha capacidade de colocar ordem nas coisas. Ela passava o dia inteiro em prantos, que representa justamente a terra sem o céu, a matéria sem o espírito. E também representa que a matéria é incapaz de colocar ordem nas coisas por si própria. E se você prestar bem atenção também, há o elemento de que ninguém é digno de tomar o lugar do céu na história. Não sei se as pessoas recordam, mas tem algo clássico na história da Odisseia, é que a Penélope ela ainda era apaixonada pelo Odisseu, ela ainda esperava a volta dele, mesmo ele sendo dado praticamente como morto por todo mundo. E para enganar os pretendentes, ela fazia um tecido lá todos os dias, e ela tinha dito que quando ela acabasse, aí ela ia escolher algum pretendente para substituir o Odisseu. Só que todos os dias à noite ela desfazia o trabalho para ela começar de novo. Então ninguém era digno de tomar o lugar do céu. E por que nenhum dos pretendentes era digno? Ora, porque são homens criados sem pai, né? Todos os homens foram para a Guerra de Troia 20 anos antes ali. E sobraram apenas as crianças. Então eles eram crianças ainda nessa época e foram todos criados sem pai. Ou seja, sem um modelo, sem o espírito. E justamente por isso eles ficaram com uma deficiência educacional. Então você pode perceber na história que eles são arrogantes, eles são prepotentes e vivem uma espécie de eterna adolescência. Porque sem esse modelo paterno e sem uma estrutura hierárquica clara, eles não têm ao que se ordenar, eles não têm um modelo para que eles possam se adequar a ele. E nesse sentido eles ficam perdidos, e aí por isso que eles são prepotentes, etc. O que resta a eles fazer? E nesse sentido, então, o retorno de Odisseu é justamente o retorno, o casamento entre céu e a terra novamente, entre espírito e matéria, a restauração da ordem. Tanto que aquela chacina que o Odisseu faz com os pretendentes e com algumas das servas, ela no livro, lida de maneira literal, é muito bruta, sabe? Realmente você fica meio que até horrorizado com o que ele faz ali, mas de um ponto de vista simbólico, representa justamente a aniquilação do caos. A ordem retornou, precisa aniquilar o caos que estava ali. Tanto que, inclusive, ele fica um tempo ali olhando, vendo quais servos são dignos ou não de continuarem. Ele inclusive, pede ajuda para uma das servas para falar quem eram os traidores e etc. Que é quase como separar o joio do trigo, né? Ele está tirando quem são os indignos, quem é tão corrupto que não é capaz de viver naquela ordem ali que vai ser restaurada. Então, do ponto de vista desse nível abstrativo estrutural que eu tinha comentado, fica isso. O retorno de Odisseu é o casamento entre céu e terra novamente, a restauração da hierarquia correta, da única estrutura ontológica possível, que é a única real e funcional, que é a subordinação da matéria, da terra ao espírito e ao céu. E bom, agora tem o nível sobre o nascimento da filosofia que eu tinha comentado. E esse está diretamente conectado com o desenvolvimento do próprio personagem do Odisseu na história. Porque é o seguinte, o que a gente percebe sobre o Odisseu mesmo? Que no princípio, mesmo depois que acabou a Guerra de Troia e ele foi saindo ali, etc., ele era um cara que ele era espertão, sabe? Ele era muito inteligente, mas ele não era sábio. Ele não possuía sabedoria. Ele sabia discursar muito bem, etc., mas isso é diferente. Inclusive, o Nasser, ele falou algo na aula dele que eu achei muito interessante, que ele fala que o esperto é um tipo sofisticado de burro, ele não é alguém sábio. Até porque o que Odisseu faz depois da Guerra de Troia? Ele sai por aí saqueando as cidades, fazendo festa no caminho e até chegar ao ponto culminante, que é aquele momento de soberba dele frente ao Ciclope, né? Porque depois de enganar o Ciclope, ter cegado ele, etc., ele tá ali na praia já, no barco, e é aí que ele grita o nome dele de verdade, né? Que ele fala, foi Odisseu que fez isso e etc. É claramente um momento de soberba dele ali, que é o quê? Que é o que causa a desgraça futura dele, porque aí o Poseidon conhece ele, o filho dele, o filho de Poseidon era o Ciclope, e aí tem toda essa desgraça que o Poseidon fica perseguindo ele. Então, resumidamente, quando ele deixa Troia, ele passa por um processo iniciático, por meio de diversos perigos, diversas dificuldades, na qual ele é ensinado a ser sábio por intermédio de Atena, hein? Isso é importante, porque Atena é a própria deusa da sabedoria. E ele é ensinado a ser sábio e deixar essa vida soberba e sem vergonha dele, simplesmente de esperteza. E além do próprio desenvolvimento da história, em que é possível observar esse processo de melhora do Odisseu, há dois pontos essenciais onde isso fica bastante explícito. O primeiro deles é aquele encontro do Odisseu com a Nausicaa, que é filha do rei dos Feácios, né? Porque ele tá ali depois de ter passado por toda aquela desgraça no mar, peladão, todo sujo, impuro, e ele tem um encontro com a Nausicaa, que é a própria pureza encarnada. E segundo Nasser, esse encontro é essencial, porque é o encontro da própria luz com a impureza. E a característica da luz é justamente iluminar os nossos defeitos, os nossos erros.
E é nesse ponto em que o Odisseu, observando a si mesmo frente àquela pureza encarnada, que ele percebe que ele deve mudar, que ele deve se melhorar, que ele deve limpar a própria alma, por assim dizer. E isso fica explícito na própria linguagem que eles usam nesse encontro, né? O Odisseu, ele inclusive pensa, quando ele vai falar com a Nausíaca, ele fala, pô, eu tô achando que você é Artemis, de tão pura que você é, de tão incrível que você é, eu tô achando que você é uma deusa, você é uma humana mesmo. E, pô, vamos ser bem sinceros, o Odisseu já tinha visto a Calypso, já tinha visto a Atena, ele já tinha visto, se eu não me engano, a própria Helena, né, na Guerra de Troia, etc. Acho que ele conhecia o Menelau ali, etc. Então, pra ele falar uma coisa dessa é porque é sério mesmo. E o segundo ponto essencial em que é explicitada essa melhora do Odisseu, em Caminho da Sabedoria, é a própria descida dele ao Hades, ao inferno. Isso é um símbolo tão recorrente em literaturas, de que o herói, etc., ele tem que descer aos infernos antes de subir aos céus, né? Isso fica tão claro, tem até no Eros e Psique do Asno de Ouro do Apuleio, que eu tô lendo agora, né? A Psique, antes de virar uma deusa lá e etc., com Eros, ela desce aos infernos, ela desce ao Hades fazer uma missão lá e etc. Então, você tem esse símbolo recorrente, né? E é justamente o que ele faz, ele desce ao Hades antes de poder ascender e voltar de novo a restaurar a ordem e ganhar a sabedoria. E bom, como que isso tudo se relaciona com o nascimento da filosofia, que nem eu tinha falado, né? Segundo Nasser, isso está próximo da própria comparação entre a Ilíada e a Odisseia. Porque na Ilíada, o que nós temos aqui no sentido da história é que os seres humanos, eles são todos conduzidos por forças invisíveis, né? Eles são todos... Bom, se você lê a Ilíada, isso fica muito claro. Os seres humanos aqui são praticamente marionete dos deuses. E que não importa o quanto você se esforce, você ainda assim pode cair, você ainda assim não vai ser o bastante. É por isso que você tem a imagem do Heitor aqui. E o Heitor, que ele faz tudo correto, ele tenta ao máximo, mas mesmo assim ele acaba nas garras do destino, ali sendo morto por Aquiles no final. Ou seja, o sentido é que mesmo com todo o esforço, mesmo sendo responsáveis pelos nossos atos, nós não o somos pelo nosso destino. E isso é um bloqueio para os homens que nós não conseguimos transpassar. Em certo sentido, é por isso que o Nasser fala que a Ilíada é a que gera todas as tragédias depois. Só que, contrariamente, a Odisseia gera todas as comédias. Porque tudo dá certo. O Telêmaco ganha o pai dele de volta, o Odisseu consegue retornar, ele volta a ficar com a Penélope e a ordem é restaurada. Tudo funciona. Ou seja, ela tem esse sentido de mostrar para os homens que as coisas podem dar certo, né? Que mesmo, isso é interessante, que mesmo com a interferência dos deuses no caminho contrário, as coisas podem dar certo. Porque, se você lembra bem, o Poseidon estava contra o Odisseu. Mas mesmo assim ele conseguiu. Ou seja, a conclusão é que é possível uma autonomia humana na sabedoria, porque Odisseu, tendo por guia Atena a sabedoria, ele consegue vencer esse elemento trágico e tomar autonomia pelo próprio destino. Então, segundo Nasser, por causa disso, a Odisseia ela inaugura o Ocidente e a filosofia. E aí, para finalizar o vídeo, eu vou ler aqui uma frase que eu anotei da aula dele, em que ele disse que eu achei que vai botar com chave de ouro, vai finalizar com chave de ouro esse vídeo. Que ele diz o seguinte: quando Homero nos diz que quem forma a sabedoria de Odisseu é Palas Atena, que quem faz a redenção de Odisseu é a sabedoria, ele está dizendo que tem que nascer uma ciência da sabedoria. E a ciência da sabedoria será aquilo que nascerá 400 anos depois e se chamará filosofia. Ou seja, fenomenal, né? Eu achei, sinceramente, essas duas interpretações fantásticas. Elas realmente trouxeram luz para o que a história foi. E olha, esse livro é incrível, assim, eu não tenho dúvida de que eu vou ler ele, mas pelo menos umas 50 vezes até eu morrer, e eu vou tentar ler todo ano, porque, nossa, é realmente fantástico a Odisseia. Eu realmente recomendo, se você assistiu o vídeo até aqui, eu espero de coração que eu tenha influenciado você que não leu a ler, porque vale muito a pena. E bom, é isso. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu me enrolei na hora de explicar alguma coisa, se algo ficou confuso, deixa aí nos comentários que eu tento responder a todos. E tinha um cara batucando aqui em cima, então não sei se pegou no vídeo também, se pegou eu peço desculpas. E, bom, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal porque eu vou trazer mais vídeos de resenha de livros como esse, de livros de literatura, filosofia, do C.S. Lewis e entre outros. E é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima aí. Valeu!